Ontem, dia 15, Bolsonaro deu uma entrevista à Folha de São Paulo e disse que o Brasil que ele almeja é um Brasil de 40, 50 anos atrás. Então vamos analisar o seguinte: se for na política, há 40 anos atrás a gente vivia uma ditadura. Nessa ditadura nós tínhamos prisão de pessoas inocentes, sem julgamento porque não havia crime. A gente tinha um Brasil de tortura, a gente tinha um Brasil de censura da imprensa, a gente tinha um Brasil que não havia justiça, a lei era a lei do mais forte. E não é esse país que a gente quer, um país sem democracia. Se formos analisar na economia era um país pobre, com um povo que passava fome, com um povo que tinha miséria, não tinha habitação, não tinha tecnologia nenhuma, vivia abandonado, né? Não tinha salário, não tinha direitos. E esse trabalhador, um rural, por exemplo, ele ganhava 1 litro de banha de porco por um dia de trabalho. Então, nós precisamos analisar que país é esse que o Bolsonaro está falando. Dá até para entender, uma vez que não tínhamos educação e ele quer acabar, das primeiras coisas já anunciada, é acabar com o Ministério da Educação. E aí o seu filho, o filho dos pobres, serão mais uma vez prejudicados. Então a gente precisa saber que país é esse que ele está falando de 40 anos. Mas seja ele qual for, na política ou na economia, é muito preocupante para nós brasileiros. Então, amigos e amigas, nós precisamos avaliar bem. Se você é um empresário, um grande fazendeiro, é uma pessoa rica, talvez você se beneficie com a eleição de Bolsonaro. Por quê? Porque ele vai tirar direito dos trabalhadores, ele vai tirar direito dos mais pobres, ele vai economizar nas políticas dos mais pobres e com isso ele ganha, ele lucra. Agora, se você é pobre, não tem explicação votar em Bolsonaro, porque todas as políticas dele prejudicam os pobres, os índios, os negros. Nós vamos analisar bem quem nós vamos votar. E aí nós temos duas políticas. Uma que defende os direitos sociais, as políticas sociais, defende os direitos do povo, dos trabalhadores. A outra que defende só os ricos, só as elites brasileiras. A política econômica, a política social defendida por Haddad é a política defendida pelo presidente Lula quando ele fez o seu governo. Então, não resta dúvida, nós precisamos votar 13.